glorificar o santo nome do Senhor, meu Deus. Pai, nessa noite queremos estar pertinho de Ti. Ouvirmos, ó Deus, a Sua voz, Pai. Recebermos de Ti, meu Deus amado, a instrução, Pai querido. Ó grande Deus, venha ao nosso encontro. Toca, Senhor, nossa vida, Pai. Oh, meu Deus, dependemos de Ti. Pai querido, queremos conhecer o Senhor a cada dia mais, meu Deus. Ah, Pai Santo, abra-nos o entendimento, meu Pai querido e poderoso, que aquilo que ainda, meu Pai, não entendemos, ó Deus, nos faça entender. Ó Deus, toca em nossa alma, em nosso espírito, meu Pai. Aleluia. Queremos, meu Deus amado, oh meu Deus, nos envolver com a Sua presença. Encha, Senhor, o nosso coração. Inunda, meu Deus, o nosso ser. Nos faz, meu Deus, transbordar. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Chame por Deus nessa noite. Se achegue a Ele. Aquebrante o seu coração. Busque a face de Deus. Pois Ele disse, se o buscarmos, Ele se deixará achar. Então busque com fervor, busque de todo o teu coração, busque, aleluia, se achegue ao Pai, derrame a sua alma, ou se desvazie nesta noite, peça a Deus, peça, aleluia, o que você precisa, se é da presença dEle, se você precisa da salvação, do perdão dos seus pecados, se você precisa de paz, de alegria, de uma renovação espiritual, peça a Deus nessa noite o que você precisa de sabedoria, aleluia, de entendimento, de força. Oh, glórias a Deus, peça com fé, porque Ele diz que aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Aleluia. Pai, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Tu és o nosso Deus, o Deus, aleluia, em quem temos crido, aquele em quem a nossa alma espera. Tu és o Senhor, e damos glórias ao teu santo nome. Bendito seja o Senhor para sempre. Aleluia. Isso, adore a Deus, se achegue a Ele, crendo que Ele existe e que Ele é um Deus galardoador, um Deus que recompensa, aleluia, aquele que com fé o busca. Oh, glória, aleluia. O rei do Egito morreu, mas no lugar desse rei levantou-se um outro rei. E mesmo levantando-se outro rei no lugar daquele que havia morrido, eles continuavam ainda sendo oprimidos. E os filhos de Israel gemiam por causa da escravidão. Então, naquela situação, diante daquela situação, o que o povo de Israel, então os filhos de Israel fizeram? Então eles se vê numa situação a qual eles estavam sem saída, porque durante, já havia 430 anos que eles já estavam nessa condição, muitos anos assim nessa condição. Então eles se lembraram de Deus. Eles então clamaram a Deus. E eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Eles clamaram de tal maneira que Deus ouviu o seu clamor. Porque eles clamaram de todo o coração. Porque é isso que a palavra de Deus ela fala. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então eles, querido, clamaram, e clamar é você gritar a Deus. Eles gritaram a Deus por socorro, porque não havia mais ninguém que pudesse socorrê-los. Eles estavam todos os dias oprimidos, sofrendo, gemendo. E diz aqui, e Deus
pessoa, mas é preciso que a pessoa clame. Enquanto a pessoa se mantém calado, a pessoa se mantém aceitando o sofrimento, a pessoa se mantém ali escravo da sua situação, Deus ele não pode fazer nada pela pessoa. Mas quando a pessoa ela reage diante do que está acontecendo na sua vida e ela clama a Deus, ela faz como o cego Bartimeu, que quando Jesus estava passando e ele perguntou: o que está acontecendo aqui? Porque ele era cego, mas ele não era surdo. Então ele sabia que havia muitas pessoas que estavam passando por ali. Então disseram para ele: Jesus está passando por aqui. E ele então, que ele abraçou aquela oportunidade que estava sendo dada a ele naquele momento. E o que ele fez? A Bíblia diz que ele clamou. Ele abriu a sua boca e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E cada vez ele gritava mais alto. Até chegou o ponto de Jesus parar e mandar chamá-lo e atendê-lo. Então, há pessoas que precisam de uma resposta de Deus, mas para que você tenha uma resposta de Deus, é preciso que você clamar. Porque clamar não é simplesmente você orar, não é simplesmente você falar com Deus, mas clamar significa você gritar em alta voz. É você estar naquela situação que você precisa de um socorro, de um milagre urgente, de uma manifestação de Deus imediata, como foi o caso do povo de Israel. Eles estavam diante de uma situação, querido, que eles não poderiam mais esperar, que eles não poderiam, estavam suportando mais aguentar aquela situação. Aleluia! Então, quando eles clamaram, Deus desceu para colocar um ponto final. E é isso que Deus está esperando que muitas pessoas façam, que as pessoas clamem a Ele, para que Ele possa responder. E Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Então Deus atentou. Ele estava vendo o que estava acontecendo com o seu povo, mas enquanto eles estavam só suportando o que estava acontecendo, enquanto eles não clamavam, Deus não poderia fazer nada. Mas quando resolveram clamar, a situação mudou. Quando eles resolveram clamar, então a situação muda é quando a pessoa decide: não, eu vou clamar a Deus, eu vou falar com Deus. Ele é o único que pode resolver, Ele é o único que pode me salvar, é o único que pode me livrar, me tirar dessa situação. Aleluia! É Ele que pode descer e fazer algo por mim e mudar a minha situação. E diz aqui no capítulo 3, no versículo 7, quando Deus ele fala com Moisés, para que Moisés retornasse, ao Egito, e ali Moisés, fosse usado por Deus para libertar o seu povo, diz assim no versículo 7. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus feitores. Então Deus falando com Moisés, falando para Moisés: eu quero que você retorne ao Egito, porque por intermédio da sua vida, eu vou libertar o meu povo que está escravizado. Então Moisés, a princípio, Moisés resistiu. Moisés não queria atender a voz de Deus, a sua chamada, porque estava se sentindo incapacitado, porque ele sentia alguém despreparado para poder cumprir a chamada de Deus, para fazer aquilo que Deus estava mandando. Mas aqui diz assim: então o Senhor continuou: certamente eu vi a aflição do meu povo. Então Deus estava atento a tudo que estava acontecendo no Egito, com o povo de Israel. Deus estava vendo, querido. Não estava passando despercebido o que estava acontecendo, como hoje. O que acontece na minha e na sua vida, pode ter certeza que não passa despercebido diante dos olhos do Senhor, não. Tudo está diante de Deus. Então Ele está vendo a sua aflição. Ele está vendo como você está gemendo, como há pessoas que estão sofrendo. Então Ele falou: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus
feitores. Então Deus está dizendo a Moisés, eu ouvi, eles estão clamando a mim, eles estão chamando e me pedindo socorro. Conheço o sofrimento do meu povo. Então Deus conhece, querido. Deus conhece o sofrimento das pessoas. Mas então por que Deus não muda? Por que a vida de alguns Deus não muda? Porque Deus está esperando uma atitude da pessoa, querido. A pessoa clamar a Ele. Aleluia. Porque Ele quer que a pessoa se coloque diante dele, mas para que Ele possa descer e decidir a vida da pessoa. Porque enquanto a pessoa vai empurrando a sua situação com a barriga, tá dando, né, para poder aguentar, vai dando um jeitinho aqui, vai dando do jeitinho ali, vamos vivendo desse jeito, querido, Deus não vai poder fazer nada. Mas quando você, querido, se coloca diante de Deus, e você está diante de Deus determinado, Senhor, eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não quero viver mais assim gemendo, eu não quero mais viver assim escravo, oprimido pelos meus inimigos, eu não quero viver mais assim aflito nessa situação. Então ele está dizendo assim, eu ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, conheço o oprimido do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo. Então Deus falou, eu desci, porque eu quero livrar, eu quero mudar a situação do meu povo. Eu quero ver o meu povo livre, liberto. Não é do meu agrado, Deus está dizendo, não é do meu agrado, não é da minha vontade ver ninguém escravo, querido. Deus não quer ver ninguém escravo, seja da doença, seja da enfermidade. Deus não quer ver ninguém escravo de vício. Deus não quer ver ninguém escravo do pecado, escravo de culpa, escravo do diabo, escravo das coisas do mundo. Deus não quer ver ninguém escravo. Então, quando um homem clama, Deus então ele ouve, ele fala, por isso desci a fim de livrar das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel. Olha o que Deus estava dizendo, eu vou tirar eles da escravidão e vou levar eles para uma nova vida. Olha a mudança que Deus ia fazer na vida dos filhos de Israel. A terra do Egito era onde eles viviam oprimidos, escravizados, não tinham direito a nada. Mal eles se alimentavam. Eles trabalhavam, eram explorados, e a única coisa que eles tinham direito era a alimentação. Eles não desfrutavam do fruto do seu trabalho. Eles trabalhavam muito, mas eles não tinham direito a nada, não desfrutavam de nada. E Deus está falando, eu vou descer, vou livrá-lo, vou tirar eles da terra do Egito e vou levar para uma nova terra. Uma terra ampla e boa. E terra que manda leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, dos ferezeus, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Aleluia. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Deus está falando, eu estou vendo. Aquilo que os egípcios estão fazendo com o meu povo, eu estou vendo. Aleluia. Eu estou atento a tudo que está acontecendo. Deus está vendo o que o diabo está fazendo contra a sua vida. Os ataques que você está sofrendo. A opressão. Aleluia. As armadilhas. Os laços que o diabo tem armado contra a sua vida. Para te matar, para te destruir. Para poder roubar o que é seu. Para querido, fazer você ficar paralisado, imobilizado. Você viver infeliz. Você viver gemendo a sua vida toda. Aleluia. Você não desfrutar de paz. Você não desfrutar de alegria, de saúde. Você não se realizar. Então Deus está falando, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Aleluia. Então nós observamos aqui que quando o povo estava gemendo, o que eles fizeram? Estavam se sentindo sem saída, encurralados. Eles então fizeram o quê? Clamaram a Deus. E Deus os respondeu. Deus enviou Moisés e os libertou. E depois, querido, que eles foram libertos, que eles atravessaram o Mar Vermelho,
Nós vamos ver agora que a atitude do povo foi totalmente diferente. Foi totalmente diferente. Então há pessoas que quando às vezes elas estão cercadas, aí elas clamam. Elas clamam para que Deus venha socorrer. Mas depois que elas já estão aliviadas, aquele sofrimento que a pessoa estava vivenciando, já passou. Agora a pessoa já não está mais debaixo do jugo do inimigo. A pessoa já pode respirar, está aliviada, a alma agora está aliviada. Aí a pessoa, em vez dela clamar a Deus, não. Vamos agora em Êxodo. Êxodo capítulo de número 15, versículo de número 22. Aleluia. Êxodo 15, 22. Diz assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho. Então o povo atravessou o Mar Vermelho e diz aqui: e eles foram para o deserto de Sul. Então começaram a caminhar no deserto. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então durante 3 dias eles não encontraram água. Eles começaram a ficar o quê? Com sede. Estavam todos sedentos. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então você vê que quando eles estavam escravizados, oprimidos, estavam gemendo, eles clamaram. E eles tiveram resposta de Deus. Aí depois que eles foram libertos, que eles já estavam agora a caminho da terra que Deus prometeu que manava leite e mel, a terra de Canaã, que eles agora não eram mais escravos, estavam livres, eram libertos. O que Deus esperava do seu povo? Que o seu povo, diante de uma dificuldade, uma necessidade, que o seu povo também o que clamasse a Deus. Mas não foi o que aconteceu. Quando eles se depararam no deserto sem água, caminhando durante 3 dias, e estavam ali necessitados de água, o que eles fizeram? Começaram a murmurar, a reclamar, a se queixar contra Moisés. Mas na verdade a queixa não era contra Moisés, porque Moisés estava ali apenas para obedecer uma ordem de Deus. Moisés estava ali obedecendo a ordem de Deus, assim como os filhos de Israel também estavam ali para obedecer uma ordem de Deus. Moisés também estava ali para obedecer uma ordem de Deus. E eles então começam a reclamar, a se queixar pela falta de água, porque estavam necessitados, carentes de água. Mas o que Deus esperava deles? Que eles o que? Clamassem, ou que eles chegassem até Moisés e pedissem a Moisés que clamassem por eles. Não, mas eles começaram a reclamar, a reclamar. Querido, e não é reclamando que a pessoa vai mudar a sua situação. Não é se queixando de Deus, das pessoas, da igreja, do seu líder, de A, de B, de C, que a sua situação vai mudar. A sua situação vai mudar quando você clamar. Quando você clamar a Deus. Você clamar aquele que pode resolver. Aquele que pode mudar a sua situação. Trazer a você a resposta. Então, às vezes a pessoa fica se queixando como se a sua queixa com os homens fosse resolver alguma coisa. As pessoas estão enfrentando uma situação difícil, está tendo necessidade de alguma coisa, algo lhe está faltando. Ao invés da pessoa recorrer a Deus, ou se quando eu estava gemendo, eu clamei e Deus me ouviu, então agora eu também vou clamar também. É isso que eu preciso fazer. E não ficar agora reclamando, me queixando, porque está me faltando água, está me faltando aquilo, está me faltando alguma coisa. Então Deus está falando aqui que eles, quando chegaram
a Mara e não puderam beber, porque havia água nesse lugar chamado Mara, mas as águas eram amargas. Por isso foi dado até o nome de Mara, porque é esse o significado da palavra Mara, que significa amarga. Por isso aquele lugar foi chamado Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Agora nós vamos ver, olha a atitude de Moisés. Moisés estava passando a mesma privação que o povo estava passando. O povo estava com sede, Moisés também estava com sede. Moisés também estava passando a mesma privação. Moisés não estava ali tendo um tratamento especial por ele ser um líder, não. Ele passava a mesma privação. Mas a diferença está aqui na atitude. Na atitude que o homem tem diante de Deus. Enquanto alguns ficam reclamando, o outro vai lá e está clamando a Deus para obter resposta. Então tem pessoas que não querem clamar. Tem pessoas que a vida dela é só reclamar, é só murmurar. E murmurando você não vai conseguir nada de Deus. Pelo contrário, você vai fazer com que a sua situação fique cada vez mais difícil. A sua situação piore cada vez mais. Por que a situação de muitas pessoas piora? Porque ao invés de clamar a Deus, a pessoa só reclama. Só reclama. E reclamando, você não vai obter o que você deseja, a resposta de Deus. Então ele fala aqui, no 25. Então Moisés clamou ao Senhor. Então Moisés também não estava com sede. E o que Moisés ele fez? Clamou ao Senhor. Porque é isso que Deus ele espera que nós devemos fazer quando nós temos uma necessidade, é clamar. Não adianta você ficar reclamando do seu patrão, não adianta você reclamar da sua patroa, reclamar do governo, reclamar do seu vizinho, reclamar do seu marido, reclamar de qualquer pessoa que seja. Não adianta reclamar, né? Deus está falando que o caminho para se ter resposta é o clamor, não é a reclamação, não é ficar se queixando. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Querido, quando a pessoa clama, Deus dá uma direção. Mas quem fica murmurando não tem direção de Deus. Não tem. Deus não vai dar direção a murmurador. Deus não vai dar direção a murmurador. Deus vai te dar direção a quem clama a Ele. Porque quando você clama, você está mostrando que você está crendo. Você está mostrando através do seu clamor, dessa atitude que você crê. Você crê que Deus pode te responder. Você crê que Deus tem poder para mudar a sua situação, por mais difícil que ela seja. Mesmo que a situação esteja já durante 3 dias, como foi o caso deles. Porque eles estavam com sede durante 3 dias já caminhando. Mesmo que seja mais tempo. Mesmo que a sua situação seja uma semana que você está passando por essa dificuldade, essa privação, seja um mês ou seja anos, mas Deus está mostrando para mim e para você que o caminho é o clamor. É o clamor a Deus. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Então quem clama a Deus tem direção. Quando ele clamou, Deus falou com ele: Moisés, você está vendo ali aquele pedaço de madeira? Então pegue aquele pedaço de madeira. E para que, Senhor, que eu vou pegar esse pedaço de madeira? Moisés jogou a madeira nas águas. Então Deus falou com ele. Mas por que Deus falou com ele, querido? Porque ele estava clamando. Porque ele estava em comunhão com Deus. Então Deus deu uma direção. Deu uma direção para poder ter a solução daquele problema. E quantas pessoas querem ter a solução do seu problema, mas não tem porque não clama a Deus. Não clama. Não se coloca na presença dele para clamar. Então Deus falou: pegue o pedaço de madeira e jogue a madeira nas águas, e as águas se tornarão doce. Parecia, quer dizer, uma loucura, né? Como é que a madeira, um pedaço de pau, querido, um galho lá de uma árvore, você vai jogar nas águas e vai se tornar a água que está amarga,
uma água que não estava apropriada para se beber, era imprópria para você beber, saciar sua sede, e ela vai se tornar água doce, água saudável, para a pessoa poder beber. Mas foi o que aconteceu, porque quando o homem ouve a Deus, segue a direção de Deus, ainda que aquilo que Deus esteja mandando você fazer, pareça ser algo loucura aos olhos dos homens. Mas quando você está, querido, conectado, ligado com Deus, o que você faz? Você obedece. Você obedece a voz de Deus. Aleluia. E nessa obediência, você obtém a resposta. Você vê a solução do seu problema. Então foi o que ele fez. Ele pegou um pedaço de madeira e jogou nas águas. E elas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou e disse. Aleluia. E sabe por que Deus permitiu aquela situação? Deles ficarem 3 dias sem água? Para provar eles. Então, às vezes, Deus permite que lhe falte alguma coisa. Que uma porta se feche para você. Que algo que você deseja não aconteça. Né? Que aquela resposta ainda não vem. Para quê? Para ver como que você vai proceder. Como é que você vai reagir diante disso? Hein? Como é que você vai reagir? Quando você recebe um não, você vai procurar um emprego e você vai sair de casa naquela expectativa e você recebe um não. Ah, mas eu busquei, falei com Deus, eu ia arrumar um emprego, Deus falou que ia abrir uma porta de emprego, mas aí a porta não se abriu quando você queria. E ele está, às vezes, permitindo essas coisas para poder te testar, te provar, para ver qual é a sua reação. E aí, nós às vezes não temos o discernimento. O que nós fazemos? Abrimos a nossa boca, começamos a murmurar. E começamos a murmurar. E reclamar daqui, reclamar dali, reclamar dali. Quando, na verdade, o que nós deveríamos fazer é clamar a Deus. Senhor, eu fui procurar um emprego, a porta não se abriu, mas eu vou continuar orando, perseverando, vou continuar, insistindo, porque eu creio que vai se abrir. Vou continuar exercitando, colocando em prática a minha fé, não vou desanimar, não vou esmorecer, eu vou prosseguir, meu Deus, não vou deixar isso me abater. Então, mesmo que eu tenha recebido não, mesmo que alguém tenha se recusado a me ajudar, mesmo que alguém tenha me virado as costas, querido, Deus está falando, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Se você está com falta de alguma coisa, clame a Deus. Aleluia.